Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Agora são 18. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está escrito aqui no livro de Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 25. Você que está preocupado, ou preocupada, precisando do consolo, do conforto de Deus, esta palavra ela vai falar forte ao seu coração. Esta palavra Deus vai falar ao nosso coração. Está dizendo aqui, ó, a ansiosa solicitude pela vida. Olha o que Deus está falando para nós aqui agora, neste momento. Eu quero que você dê muita atenção para esta palavra. De repente você diz, eu já ouvi essa mensagem várias vezes. Eu já ouvi muitas vezes. A palavra de Deus se renova a cada dia, a cada instante. E diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quer dizer, não se preocupe com você que entregou a sua vida a Jesus. Amém? Não se preocupe, entre aspas. Ele está falando para você não se preocupar com algo material que vem para a sua vida. Amém? Ele não está falando da alma, não, está falando do corpo. Com a tua alma você tem que se preocupar todos os dias. Porque é a tua alma que é muito valiosa para Deus. E é nisso que Satanás tenta tocar. Então com a tua alma você tem que se preocupar. Né? Você não pode se preocupar com coisas materiais. Com o que ele disse aqui, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, o quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O mais importante não é o alimento, o mais importante é você. O mais importante não é o teu corpo, o mais importante é você. Amém? Você é muito mais importante do que tudo isso. Então Deus mandou você não se preocupar com o material. É para você se preocupar com o espiritual, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma. Mesmo porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Principalmente você que de vez em quando dá uma tragadinha, ou de vez em quando toma um aperitivo, ou mesmo de vez em quando as pessoas dizem, não, isso não é pecado, não, isso não faz mal, não. Imagina uma pessoa que saiu dos vícios. Uma pessoa que saiu dos vícios, Deus resgatou ela do vício. Aí ela vai e vive tomando aperitivo ou vive tragando ali um cigarro. Se Deus já libertou ela disso, porque Deus não quer que ela coloque isso na boca. Não é verdade? Se Deus já livrou ela dessas coisas, é porque Ele não quer que ela vive assim. Mas nós, seres humanos, é tão teimoso, tão acessível para as coisas erradas,
que às vezes a pessoa fala, não tem problema não está escrito na Bíblia que não pode fazer estas coisas. Claro que não está escrito. Não está escrito que não pode, né? Mas está escrito que os homicidas não herdam. Amém? Está escrito que os homicidas não herdam. Por exemplo, uma pessoa que estraga o pulmão dela fumando, né? Ela estraga o pulmão dela fumando e por causa do pulmão dela estragado, ela morre. O que foi cometido aí? Aí foi cometido um homicídio. Por exemplo, a pessoa ela bebe, ela se embriaga, ela acaba ali com o fígado dela na bebida alcoólica e ela morre porque a bebida alcoólica acabou com o fígado dela. Ela mesmo se suicidou. É semelhante àquela pessoa que põe uma corda no pescoço e se enforca. E a Bíblia diz que os homicidas não herdam. Porque ninguém tem direito de tirar a vida. Só um tem direito de tirar e de colocar. Chama-se Jesus Cristo, o autor da vida. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses dias nós temos tido muita notícia que tem gente se matando, tirando a vida. Ah, eu vou tirar a minha vida para me livrar. Para me livrar de tudo isso. Não se livra, vai começar tudo de novo, porque vai haver a ressurreição dos últimos dias. E a pessoa que tirou a vida por covardia vai ter que voltar de novo e viver uma vida de tribulação, de angústia, sem salvação. Então nós não podemos se preocupar com o corpo, com as coisas para vestir, as coisas para comer, mas temos que se preocupar com a nossa vida, principalmente com a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos que se preocupar, porque Jesus, Ele quer um lugar no seu coração, Ele quer um lugar na sua vida, Ele quer um lugar na sua vida. Ele quer preencher algo em você. E quando você se nega a deixar Ele preencher esse algo no teu corpo, no teu coração, Ele fica triste, porque Ele deu a vida para conquistar isso em você. Ele deu a vida para conquistar um lugar no seu coração. E muitos não deixam. Não deixam o Senhor Jesus se apossar daquilo que é dele. Jesus comprou a sua vida não te pertence, pertence a Ele. Jesus comprou com sangue. Então a sua vida jamais vai pertencer a você mesmo. A sua vida pertence a Deus, só Ele tira, só Ele põe. Então voltando aqui na palavra, ele disse aqui, ó: observa as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Quer dizer, você não é mais valoroso do que as aves? Quem é mais valoroso? Você ou um papagaio, ou que seja um passarinho que seja? Claro que você é mais valoroso. Não foi pelos passarinhos que Deus deu a vida. Não foi pelos animais que Deus deu a vida. Deus deu a vida por você. Jesus deu a vida por você. Ele morreu na cruz, ressuscitou por você, para ocupar um lugar no seu coração. Não foi no coração de um passarinho, de uma árvore. Não. Ele quer ocupar um espaço dentro de você. Ele disse lá em João 14, se vós abrir o coração, limpar, eu e o Pai entraremos em vós e ali faremos morada. Você quer ser morada de Jesus? Seja morada de Jesus. E voltando lá na palavra, ele disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade só te traz problemas. A ansiedade, o avexamento, só te traz problema. Não adianta ficar ansioso
preocupado com as coisas. Principalmente tem gente que fica projetando o amanhã. Ah, o amanhã vai ser isso, o amanhã não cabe a mim, não cabe a você, o amanhã pertence a Deus. O amanhã é de Deus, o amanhã não é meu, não é seu, o amanhã é de Jesus. Então, nós temos que guardar estas palavras. Temos que guardar no nosso coração. A palavra de Deus diz que um dia Jesus chegou na casa de duas mulheres, e quando ele chegou na casa das duas mulheres, uma se assentou para ouvir e a outra ficou preocupada com todas as coisas. E Jesus elogiou a atitude daquela que se assentou e ouviu, e reclamou da situação daquela que estava tentando fazer todas as coisas para agradar a Ele. De repente, uma coisa só que você faz, que você deve fazer, vai agradar Jesus. Enquanto você está querendo agradar Jesus com tantas coisas, está preocupado, o que eu vou fazer? Meu Deus, isso e aquilo. Não, esquece. Deixa Jesus trabalhar no seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar no seu coração. E Ele disse no versículo 28, e porquanto andeis ansioso quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Está vendo? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Não precisa os lírios, alguém vestir o lírio. O próprio Deus veste. O próprio Deus veste. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. É Deus que faz. Então, Deus, Ele não quer que você se preocupe com nada. Só com uma coisa: cuidar da sua vida espiritual. Cuidar da sua vida espiritual. Por quê? Porque se você não cuidar da sua vida espiritual, não tem como Ele te proteger, não tem como Ele te livrar. Porque se você andar em espírito, você não vai tropeçar. Porque você vai andar na luz. Agora, se você não andar em espírito, você vai andar nas trevas e vai ser fácil tropeçar. E tudo que o adversário quer, tudo que Satanás quer é que você tropece. Para poder ele apontar e dizer, olha lá o crente tropeçou de novo. O crente tropeçou de novo, olha lá, tá vendo? Aquele ali dizia que era crente, mas eu não acredito que ele seja crente. Porque ele anda tropeçando. Então é isso que o Satanás quer. Envergonhar a glória de Deus, porque você é crente. Você é glória de Deus. Você é a glória de Deus, crente. Deus ele tem um zelo por você. Jesus tem um zelo por você. E Ele quer que esse zelo permaneça para sempre. E voltando na palavra, Ele disse, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que Ele chama nós de homens de pequena fé? De pessoas de pequena fé. Porque quando vem as lutas, nós, em vez de despreocupar, ficar quietinho esperando o livramento de Deus, como fez o rei Josafá, lá em Crônicas 20, 2 Crônicas 20, o rei Josafá apenas orou. O rei Josafá não ficou preocupado, ele sentiu medo. Ele sentiu medo, sim, a Bíblia diz que ele sentiu medo, mas ele propôs no coração a buscar o Senhor. Aí foi diferente. Porque sabiamente ele, em vez de contratar exército para lutar por ele, ele contratou cantores para louvar e engrandecer o nome do Senhor, o Rei da Glória. E só precisou passar no vale de bênção. Você quer viver uma vida passando pelo vale de bênção?
Então comece a glorificar a Deus, adorar a Deus, buscar ao Senhor e despreocupar com as coisas que você não consegue resolver. Porque você sabe que esses assuntos espirituais você não consegue. Apenas você consegue orar, clamar, abrir o teu coração, falar com Deus. Tem gente que ao invés de ficar falando com Deus, fica falando para o vizinho, fica falando para o amigo. Pega o telefone e liga para o amigo. Ah, meu amigo, eu estou assim, assim, assado. E o amigo que não é amigo já vê a situação e já começa a sorrir, já começa a desfazer. Tá vendo? Ainda diz que é crente, tá vendo? O que adiantou ser crente? Então, ao invés de reclamar, de relatar os seus problemas ou situação e ficar ansioso para resolver, conversa com Deus. Conversa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está a te ouvir. O ouvido dele está aberto. Ele falou, eis que os meus ouvidos estão abertos para você. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos surdos. Deus não é surdo, Deus te ouve. Deus te ouve, Deus me ouve, Deus ouve todos nós. Só que quando você reclama também, Ele te ouve. E quando Ele te ouve reclamando, murmurando, Ele para com as obras dEle e deixa você sozinho reclamando. Mas quando você passa a buscar o Senhor e tem paciência, porque Deus age com parcialidade, Ele resolve, Ele muda, Ele restaura, Ele transforma. Amém? E voltando lá na palavra, Ele diz, porquanto não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos? Está vendo? Ou com que nos vestimos? Não fique quieto. Ele disse, porque o gentio é quem procura todas estas coisas. Ele está falando aqui gentil, mas não é gentil de gentileza, porque é pessoa bondosa, pessoa gentil, que faz o bem, não é isso. Ele está falando gentil de pessoa pagã, pessoa que não conhece a Deus, pessoas que não têm conhecimento da verdade. Eles agem assim, com ansiosidade. Eles agem assim, porque eles sabem que não tem a quem recorrer, mas você sabe que tem Deus para você recorrer, porque você é filho, você é servo de Deus. Você serve a Deus, então você sabe a quem recorrer. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não sabem a quem recorrer. Às vezes ela recorre a um parente, o parente diz não. E ela não tem em quem buscar. Mas você que conhece a Deus, você tem quem buscar. Você conhece Ele, você sabe que Ele vai te atender. Mas na hora dEle e no tempo dEle. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso, como diz Isaías 55. Isaías 55 diz que o pensamento de Deus, assim como o céu é alto, a dimensão do céu para a terra é alto, assim é o pensamento do Senhor mais alto do que o nosso. De repente você está pensando uma coisa, Deus já está lá na frente, resolvendo. E você está aí preocupado, ansioso, reclamando, lamentando. Não se lamenta não. Não se lamenta, não reclama. Tenha paciência. Tenha paciência. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia nele. Acredita. Acredita, não seja esse homem de pequena fé. Tenha uma grande fé no seu coração. Tenha uma grande fé no seu coração. Vá despertar este amor para com Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E voltando aqui na palavra, ele diz, porque o gentil é que procura todas estas coisas. O vosso Pai sabe, o vosso Pai Celeste sabe o que necessita. O vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. Deus sabe que você necessita. Está vendo? Deus sabe que você precisa de tudo isso, de vestir, de comer, de beber. Deus sabe que você precisa prosperar, você precisa de dinheiro, você precisa de tudo. Deus sabe que você precisa, mas você não depende disso. Não coloca a sua dependência nisso. Porque senão
a tua fé vai cada vez diminuir. E a tendência é a sua fé aumentar dia após dia, para que você veja o Senhor um dia. Voltando aqui na palavra, ele diz: buscai. Está vendo? Buscai. Pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Está vendo? Ele está falando: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, está vendo? Vos serão o quê? Acrescentadas. Ele está falando todas estas coisas. Tudo que você precisa é apenas acrescentamento de Deus por você buscar a justiça dele. Por você buscar o reino dele. Ah, mas eu já ouvi várias vezes esta palavra, mas não compreendeu. Porque fica com ansiedade. E Deus está falando: buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Está vendo? Pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Está vendo? Então esquece o amanhã, viva o agora. Busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Busca o reino de Deus e a justiça dele. E tudo aquilo que você precisa está em derredor de você. E vai ser acrescentado em sua vida. Não fica buscando os acrescentamentos, não. Os acrescentamentos você não precisa buscar. Você precisa simplesmente buscar o Senhor. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Assim é justo. A sua justiça vai nascer como o sol do meio-dia. E o seu direito, como diz o Senhor no Salmo 37. Então vamos orar. Vamos buscar, vamos clamar. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Em nome de Jesus, você compreendeu, entendeu? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Daqui a pouco a turma está chegando para o culto. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Buscar